Eu trago uma palavra ao seu coração nesta noite sobre fome. Fala comigo, fome. Nós vamos ler alguns textos. Primeiro texto, se você puder, abra sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, capítulo 16. Êxodo 16, do 1 ao 4. A fome do homem. Obviamente que o que nós vamos tratar aqui não é sobre fome física, mas nós vamos fazer um paralelo com algumas coisas que são do nosso dia a dia, pedindo ao Senhor que nos ensine nesta noite. Êxodo 16, verso 1. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi o 15º dia do segundo mês depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Vá comigo para o verso 13, deste mesmo capítulo. No final da tarde apareceram codornizes que cobriam o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sob a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Um segundo texto, Josué, capítulo 5. Se você está em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, você chega em Josué, capítulo 5, o verso de número 12. Josué 5,12 diz: um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Fala comigo, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E daquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã.
Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, o verso de número 31 até o 35. João 6, 31. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu o pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Eu vou repetir. Não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O último texto, livro de Apocalipse. Revelação de Apocalipse, capítulo 2. O verso de número 17. Apocalipse 2, 17. Jesus, ele, em especial neste local, ele está falando às igrejas, e neste momento a igreja de Pérgamo. E ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Só essa parte A. Ao vencedor darei o maná escondido. Se você puder, fecha a tua Bíblia aí. Não se preocupe com mais nada. Me dê 40 minutos da sua atenção. Feche teus olhos um pouquinho, quero orar com você. Pai, nós aqui estamos dispostos a aprender de Ti. Aqui estamos dispostos a ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Por isso nós nos desprendemos agora de tudo aquilo que nos embaraça. Toda a religiosidade, talvez a angústia que nos impede de prestar atenção. E nós negamos tudo aquilo que pode tirar esta palavra de nós. Eu repreendo aqui no reino espiritual toda a estratégia do inimigo lançada para tirar esta palavra do coração e da mente destas pessoas. Eu abençoo você em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, às vezes eu me lembro de conversas que tive com meus avós. Meus avós já faleceram, mas eu tive muito contato com eles. Tem muita gente que não conheceu os avós, mas eu tive muito contato. A minha avó e o meu avô, da parte do meu pai, Becker, era a avó Francisca e o vô José. E o meu avô e a minha avó, da parte da minha mãe, Soete, era a dona Alvina, a avó Alvina e o vô Alberto. E eles eram de uma geração seguinte, a geração que veio da Alemanha, naqueles navios que desembarcaram no sul do Brasil. E eles já nasceram no Brasil, se conheceram ali na região próxima de Braço do Norte, Tubarão, Santa Catarina.
Meu pai nasceu em Urubici, minha mãe nasceu em Lages, já em cima da serra. Depois migraram para o oeste de Santa Catarina e se conheceram, meu pai e minha mãe, em Itapiranga. E ali eles casaram. E sempre que eu conversava com meus avós, ou com meu pai mesmo, com minha mãe, eles me contavam sobre a vida simples que eles tinham. Uma vida, obviamente, sem energia elétrica, sem água encanada. A única coisa doce que conheciam era o açúcar mascavo que faziam em casa, da cana. Os brinquedos que as crianças tinham eram brinquedos feitos em casa. Meu pai conta que no casamento dele com minha mãe, eles já são casados há 55 anos, eles compraram algumas tubaínas, eu acho que por isso que eu gosto tanto de tubaína. E eles colocavam num córrego que tinha atrás do salão para gelar a tubaína. E a vida era uma vida simples. A vida era uma vida simples. E eles não sentiam falta de muita coisa. Mas por que eles não sentiam falta de muita coisa? Porque eles não conheciam muita coisa. Se você for observar, em 50 anos a humanidade cresceu como não cresceu talvez nos últimos 4.000 anos. Até a década de 1910, 1920, o transporte em todo o mundo era no lombo de animal ou a pé. Quando surge a máquina a vapor, surge o trem, as coisas mudam, de repente surge o telefone, surge o rádio, surge a televisão. E ali na década de 90 se populariza a internet. E aquilo que era tão simples começa a ficar mais complexo. Porque hoje o problema dos nossos filhos não é falta de brinquedo. O problema dos nossos filhos é o que eu vou comprar amanhã. O problema dos nossos guarda-roupas não é falta de roupa. O problema dos nossos guarda-roupas hoje é: faz tão pouco tempo que eu comprei e já saiu de moda. Tem gente que doa nos bazares por aí roupas com etiqueta porque não deu tempo de usar. A vida tem passado mais rápido. E às vezes a gente olha e diz: mas já estamos quase na metade de fevereiro. Ontem nós estávamos aqui na festa da virada. Então o tempo está passando. A sensação que nós temos é de que o tempo está passando mais rápido. Enquanto que na verdade 1 hora continua sendo 60 minutos, e 60 minutos e 1 minuto continua sendo 60 segundos. Mas a humanidade, com o passar dos anos, ela se tornou consumista ao extremo. E você vai concordar comigo que cada vez mais difícil está de saciar as pessoas. Estou vendo o Gustavo aqui, Gustavo empresário do ramo de fast food. Se o Gustavo lá no TEDx ficar 2 meses, não sei se é assim, mas eu suponho, 2 meses sem atualizar o cardápio dele, os clientes dele começam a migrar para outras empresas. Porque dizem: eu já estou cansado desse cardápio. Se você passar numa vitrine de loja hoje e na semana que vem as mesmas peças estiverem lá, alguma coisa está errada. A verdade é que nós estamos cada vez mais com fome de consumir coisas para nos satisfazer. Nós, cada dia mais que passa, nós queremos consumir porque a nossa fome tem aumentado. A nossa fome tem aumentado de coisas que não nos satisfazem mais. Não nos satisfazem mais.
E nós vivemos uma vida frenética, correndo atrás de coisas. Correndo atrás de coisas que, na verdade, irmão João, não matam mais a nossa fome. Nós vivemos uma vida, eu brinco sempre, de Nissim e miojo. Nós queremos aquilo que é rápido, nós queremos aquilo que é gostoso, mas nós não queremos aquilo que de fato nutre e alimenta a nossa vida. E sabe o que é pior? Cada vez mais nós percebemos a igreja do Senhor se envolvendo nisso. Cada vez mais nós percebemos a igreja do Senhor correndo atrás de inovar, inovar, inovar. E o que eu vou fazer para atrair mais pessoas para a igreja? O que eu vou fazer para que as pessoas permaneçam na igreja? Falta o pastor fazer malabarismo aqui. Graças a Deus nós não temos entrado por esse caminho, o caminho do show. Por mais que às vezes alguém possa até falar que a gente faz show aqui. Mas a gente não faz show. Mas infelizmente as igrejas elas têm se contaminado, correndo atrás de satisfazer as pessoas que a cada dia mais estão com fome. E será que um dia nós vamos parar? Será que um dia nós vamos conseguir saciar a fome dessas pessoas? Será que você vai continuar aqui me ouvindo pelos próximos 10, 15, 20, 30 anos? Como vai ser amanhã? Então o que eu tenho que fazer com essa fome que toma conta de mim? O que eu tenho que fazer para administrar isso que, na verdade, tem me matado? O que eu tenho que fazer para buscar a essência da vida e passar a me preocupar com aquilo que de fato eu devo me preocupar? Eu vou repetir essa última frase. O que eu tenho que fazer para compreender que a minha preocupação tem que ser com aquilo que eu devo me preocupar, que eu devo correr atrás? Vem comigo. Vem comigo. Nós lemos aqui alguns textos. O primeiro texto do livro de Êxodo, é a palavra êxodo, significa saída. Fala comigo, saída. Então o livro de Êxodo conta a história de um povo que era escravo numa terra que não era deles. O povo hebreu, o povo israelita, se tornou escravo por 400 anos no Egito. Eles foram atraídos para lá por causa da fome. Eles foram atraídos ao Egito por causa da fome. Havia fome na terra e os irmãos, os filhos de Jacó, os irmãos ali concordaram em vender um dos filhos de Jacó como escravo. E esse filho chamado José se transforma em governador no Egito. E quando os irmãos vão para lá para comprar comida, ele se revela a eles e ele leva para lá toda a família do seu pai, todos os seus irmãos, e ali a nação de Israel vive por 400 anos. Aquele faraó que conhecia José morreu e o outro não conhecia mais. Ele começa a colocar cargas pesadas e transforma o povo de Deus em escravos. Passam 400 anos, Deus levanta um homem chamado Moisés e dá uma missão para Moisés. Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito e você vai conduzir eles até uma terra que corre leite e mel, uma terra de fartura. E Moisés então, ele administra ali aquilo que Deus tinha falado, estava falando. As 10 pragas recaem sobre o Egito. A última praga foi a morte dos primogênitos, amém? E neste tempo Jesus, ele é representado ali pelo cordeiro que foi sacrificado na saída, está em Êxodo 11. Mas o fato é que este texto diz que faziam 75 dias que eles já estavam no deserto e eles começaram a sentir fome.
E quando eles começam a sentir fome, eles chamam Moisés e eles começam a murmurar no ouvido de Moisés. Eles começam a dizer: olha o que eles disseram. Nós preferiríamos estar mortos. Nós preferiríamos continuar escravos no Egito. E nós queríamos morrer lá, porque lá nós tínhamos pão à vontade e estávamos sentados sempre perto de panelas cheias de carne. Falaram ou não falaram? Tudo isso por causa da fome. Moisés vai falar com Deus, Deus dá uma resposta e diz assim: amanhã eu vou matar a fome de vocês. E Deus manda o maná. Fala comigo, maná. Eu ainda vou escrever algo sobre isso. Deus manda o maná. E esse maná, ele precisava ser recolhido uma porção diária. Essa porção era uma jarra para cada membro da sua família. E cada dia se recolhia a porção para aquele dia. E não deveria colher mais nem menos. O necessário. Fala comigo, necessário. Observe, o necessário. Fala comigo de novo, o necessário. Será que eu e você colhemos só o necessário? Será que eu e você corremos atrás só do necessário? E eu vou me incluir, obviamente, nessa conexão. Jesus diz assim: vocês vão colher o necessário, porque vocês não precisam de mais para viver. Vocês vão colher o necessário. E aí tinha uns teimosos, devia ter alemão lá, Gert. Devia ter alemão lá. Gerhard. Ja? Gerhard. Gerhard. Né? Devia ter uns alemão lá teimoso. Eu falo que é teimoso porque eu sou alemão, né? Não que eu seja teimoso. Né? E estes que iam e levavam mais, ou colhiam para o outro dia, ou deixavam guardado para outro dia, criava bicho, cheirava mal. O segundo texto de Josué que nós lemos diz que aquele povo recebeu o maná por quanto tempo? 40 anos. Por que 40 anos, pastor? A viagem deveria durar 40 anos? Não, a viagem poderia durar talvez 1 mês, 2 meses no máximo. Mas aquele povo ficou andando em círculos no deserto por 40 anos, porque reclamava demais, murmurava demais. E chegou um dia que Deus disse: não, ninguém acima de 18 anos vai entrar na terra prometida. E os únicos 2 que acabaram entrando foram aqueles que acreditaram na promessa, 2 chamados Josué e Caleb. E o texto de Josué diz que quando eles entraram na terra prometida e começaram a comer os frutos da terra, o que aconteceu com o maná? Cessou. Quando a promessa se cumpriu, o maná cessou. Amém? Jesus vem no Evangelho de João, no capítulo 6, quando ele começa a falar sobre o pão da vida. Obviamente que os judeus não gostaram do que ele falava. Inclusive em João 6, lá no final do capítulo, a Bíblia vai dizer que Jesus, irmã Vanessa, perdeu discípulos. Muitos já não andavam com ele em razão da força, em razão do peso da sua palavra. Observe isso. Agora eu pergunto para você: Jesus perdeu discípulos porque foi rude? Será que eu, como pastor, vou entrar em depressão por falar a verdade no púlpito e ter alguém que vem e diz: não vou mais no culto? Não vou mais no culto. O pastor pegou pesado, está louco, falou lá que eu tenho que nascer de novo. Sabe como é que João Batista chamava aqueles que iam batizar? Raça de víboras.
E Jesus, ele continuou o discurso e ele diz assim: Moisés deu para vocês pão de comer, mas eu dou a vocês um pão vivo que desceu do céu, e se você comer deste pão, você não terá mais fome. O último texto que lemos, Apocalipse capítulo 2, o próprio João escreve, Jesus disse: ao vencedor darei de comer do maná que está escondido. Aleluia! O que nós vamos aqui trazer nesta mensagem é um paralelo. A Bíblia traz relatos de circunstâncias reais, físicas, e circunstâncias proféticas. O maná desceu do céu ou não desceu? Desceu. O maná matava a fome física? Matava ou não matava? Sim. Jesus vai falar em João 8, eu sou a verdadeira comida, a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Tem algumas linhas religiosas que dizem que tem que comer carne de gente e tomar sangue de gente, porque Jesus falou isso. Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando de um viés profético. Jesus estava dizendo: se você negar a sua carne como eu neguei, se você tomar a sua cruz e vir após mim como eu tomei e deixei esvair-se o meu sangue, você terá a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Então, quando falamos de maná, nós falamos de algo que foi literal lá no deserto, irmão Felipe. Foi lá no deserto, o maná caiu, eles mataram a fome. Mas vem Jesus e diz: eu tenho algo para dar a vocês que vai matar a fome espiritual de vocês. O problema da humanidade hoje não é fome física. O problema da humanidade hoje é fome de coisas que não satisfazem mais a mente, não satisfazem mais as emoções, não satisfazem mais os desejos, o ego, o poder. Tem gente que vende a mãe para ter dinheiro. Tem gente que bota o pé, a mão, o braço, a vida no inferno para ser rico. Tem gente que vai lá nos terreiros e encomenda trabalhos para destruir empresas concorrentes. Porque a fome não é a fome física, porque ele não passa fome em casa. A fome é por poder, a fome é pela ganância. Ou será que eu estou errado? E se nós não observarmos aquilo que de fato é nutriente, eu começo a me alimentar de salgadinho todo dia. Se eu abrir aqui um pacote de... Estou vendo aqui a irmã Patrícia, ela vai me olhar torta. A irmã Taira, das nutricionistas. A irmã Rosângela está aí? Não está, irmã Rô? Irmão, o pastor aqui é meio gordinho. E nós temos 3 nutricionistas na igreja. Então nós vamos criar uma campanha. Vamos criar uma campanha. Emagreça o pastor. Né? A irmã Patrícia, a irmã Taira, a irmã Rô. Vamos criar um cardápio. Um desafio. Né? Vocês topam um desafio? Topam? Então tá. Misericórdia. Me deu medo agora. Mas se você pegar... Eu vou trazer aqui um pacote de Doritos. Gosta, filha? Gosta? Doritos? É o pior de salgadinhos, é o Doritos, né? O Doritos. Apesar de que eu acho que não tem um bom, né? Vamos pegar. Eu trago aqui um Doritos. Um pacote de Doritos. Um pacote de Clube Social. Um pacote de biscoito recheado. Mais um pacote de Fini. Né? Aí 1 litrão de Coca-Cola. Fala comigo, misericórdia.
Aí do outro lado eu coloco aqui arroz, feijão, ovo, salada, uma farofinha. Pode ser? Farofa pode? Pode farofa? Eu não estou falando com vocês, estou falando com as nutricionistas. A irmã Andressa tudo pode, irmão Rafa. Pode farofa. Pode. Pode farofa? Então arroz, feijão, ovo, um bife. Pode, um bife chapeadinho assim? Pode. E uma farofa. Deu fome? Bom, é o seguinte. Se você comer o Fini, o Doritos, tomar a Coca e comer esses dois, num primeiro momento você vai estar saciado pelos dois. Agora você come todo dia a mesma coisa. Você come todo dia salgadinho, biscoito recheado, toma Coca. Você não... Daqui a um ano, você começa a ter problema físico. Talvez a tua vida é abreviada em muitos anos. Mas se você comer todo dia arroz, feijão e carne e ovo, você vai viver bem. Mas os dois enchem a barriga. Só que um nutre e o outro engana. Assim é com as coisas espirituais. Existem coisas que geram em nós a falsa sensação de que estamos sendo nutridos. E na verdade, naquele momento, eu me sinto saciado. Mas daqui a pouco, eu começo a ter fome de novo. Aí eu volto e como a mesma coisa. Eu tenho fome de novo. Eu volto e como a mesma coisa. E eu tenho fome de novo. Você sabe, irmãos, eu tenho meditado numa mensagem que eu vou pregar aqui daqui a algumas semanas. O profeta Ageu, ele diz sobre as casas apaineladas. E ele diz assim: vocês têm comido e não têm se fartado. E é assim que a gente vive hoje. Quer ver? Eu anotei aqui alguns tipos de fome que não nutrem. Não se escandalize comigo. Fome por revelação. Você sabe o que é uma revelação? Uma revelação é alguém que enxerga algo e vem e entrega para você. Não é nem uma profecia, é uma revelação. É alguém que te chama e diz: eis que diz o Senhor. Irmão, eu acredito em revelação. Não estou aqui dizendo que não acredito. Mas uma pessoa que é movida por fome de revelação é uma pessoa que não está se nutrindo daquilo que deveria. Por quê? Porque antes de querer revelação, ela tem que se preocupar em conhecer o Senhor. Porque se eu conheço o Senhor, eu começo a ser nutrido. Aquele que conhece a Deus não tem que correr atrás de revelação. Ele conhece a Deus. Pensa comigo aqui. Atos 6, o primeiro mártir da igreja, chamado Estevão, ele disse uma frase: pois o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso aqui quem construiu foi um pedreiro, um carpinteiro, um gesseiro, um pintor, um encanador, um eletricista. Aqui era uma churrascaria, hoje é uma igreja. Nós chamamos isso aqui de templo. Mas eu tenho uma notícia para você: Deus não mora aqui. Aqui não é a casa de Deus. Isso aqui é só um prédio. Que inclusive quando chove, né, irmão José, tem goteira. É um prédio. Vem Deus e diz: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Aonde Ele habita? Cutuca aí quem está do teu lado, fala: em ti. Em ti. Irmão Maruan, se Ele mora em você, e você de fato conhece o seu inquilino, por que tu precisa de revelação?
está aí dentro de você. Você entende isso? Então, se eu corro atrás, eu tenho fome de revelação, quer dizer que eu não conheço nem quem mora em mim. Deus usa momentos de revelação? Claro que sim, eu mesmo já vivi isso. Mas a minha fome tem que ser por conhecê-lo. Conhecê-lo de verdade. Saber quem habita no meu coração. Essa tem que ser a minha fome. Isso vai me nutrir. Fome por profecia. Já contei aqui de um irmão que congregava com a gente. Certo dia ele veio e disse: pastor, eu vou para uma outra igreja porque eu percebo que nesse ministério não tem profecia. Eu falei: o que você entende por profecia? Profecia é que você precisa ir no culto e alguém tem que te abordar e te falar algo que vai acontecer. Eu perguntei para ele: você acha que eu acredito em profecia? Eu acho que não, pastor, porque no culto não tem profecia. Eu falei: irmão, eu sou fruto de uma profecia. É claro que eu acredito em profecia, porque se eu não acreditar em profecia, eu não posso ser profeta. E a minha fome não tem que ser por receber a profecia, a minha fome tem que ser por ser profeta. Porque veja bem, se eu tenho fome em conhecer o Senhor e não em ser revelado em algum momento, eu saberei certamente o dia em que Ele quer me usar para ser profeta. Fome por cura física. Veja, você sabe aquela frase: hoje houve festa no céu? Amém? Que a gente usa, né? Essa frase tem na Bíblia? Exatamente assim não, mas parecida. Jesus diz que há alegria no céu entre os anjos de Deus quando um paralítico é curado, quando um leproso é purificado, quando um cego passa a enxergar. Ele fala: houve festa no céu quando a mulher hemorrágica, lá 12 anos de hemorragia, ela tocou na orla de Jesus e ela cessou a hemorragia. Houve festa no céu? Não. Agora, quando que há festa no céu? Quando um pecador se arrepende. Lembra da parábola, Lucas 15, da parábola do filho pródigo? O filho pródigo voltou para casa, amém? Onde é que ele estava? Numa terra distante. Chegou um dia em que ele caiu aonde? Em si, ele caiu dentro de si, dentro dele mesmo. E quando ele descobriu quem ele era, ele voltou para onde? Para casa. Voltou para casa arrependido. E quando ele chegou em casa, o que o pai mandou fazer? Uma festa. Então a minha fome não deve ser por cura física. Jesus mesmo disse: o teu olho te faz pecar, arranca ele. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca ela. Não sou eu que estou dizendo, Jesus. O paralítico que foi levado pelos amigos e foi colocado ali, Lucas vai dizer isso, foi colocado no centro da sala. Jesus olhou para ele e falou: ande. Não, primeiro ele falou o quê? Teus pecados estão perdoados. Então a minha fome, ela não deve ser por cura física, mas por cura espiritual. Irmãos, posso usar o teu exemplo, Maruan? Irmão Maruan está vivendo, cadê o Luiz? Vou botar o óculos, esqueci. Cadê o Luiz? O Luiz. O Maruan é irmão do Luiz. O Maruan vive o primeiro amor. Concorda comigo, Luiz? Ele está no primeiro amor, ele está queimando Jesus. E eu profetizo que tu não vai perder esse primeiro amor. O Maruan não consegue caminhar. Ele mexe pouco os braços.
ele tem uma dificuldade física. Mas eu digo aqui, Marua, por mais que eu tenha orado pela tua cura, eu fico muito, mas muito feliz e satisfeito em ver você no céu assim, do que no inferno caminhando. Hã? Então a minha fome de correr atrás das coisas, quer ver, irmão? Eu não sei se eu deveria falar, mas eu preciso falar. Fome por campanhas. Tem crente que só corre atrás de campanha. E não só crente, pastor. E eu não estou aqui condenando quem vai. Nós não fizemos campanha aqui. Sabe por quê? Porque a campanha, ela gera um vácuo. A pessoa, ela começa a criar uma expectativa na campanha. Ela corre lá na campanha porque ela quer ser curada. Amém. Não estou dizendo que você não tem que querer ser curado e nem não estou dizendo que você não deve orar pela cura. Só que a fome pela campanha, irmão, o crente em Jesus, o cristão verdadeiro, faz campanha todo dia. A minha campanha está no meu devocional. A minha campanha está na minha oração diária. A minha campanha está nas circunstâncias que rodeiam o meu dia a dia. A minha campanha está nas palavras que saem da minha boca todo dia. A minha campanha está na leitura bíblica diária, está no jejum, está na vigilância. É ali que está a minha campanha. A minha fome tem que ser por isso e não pela campanha. A minha fome tem que ser de olhar para Jesus e dizer: Senhor, será que eu já nasci de novo? Senhor, eu já nasci de novo. Senhor, eu tenho agradado o Senhor. A minha fome tem que ser por isso. E por último, a fome pela teologia. Olha, irmãos, se tem uma coisa que mata o cristão, é um bichinho que rói, chamado legalismo. O legalismo era a ferrugem dos fariseus. Então o fariseu, ele ia lá, irmão Marcelo, ele dava o dízimo do endro. O fariseu é aquele que vai lá e mede o centímetro da saia. O fariseu é aquele que vai e interpreta as escrituras e diz: isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, eis que diz o Senhor. Irmão, eu incentivo o povo de Deus a estudar as escrituras, mas a tua fome, quando ela é pela teologia e não de fato pela revelação da palavra por meio do Espírito Santo, ela vai te matar, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Inclusive a grande maioria dos ateus conhece muito bem a Bíblia. Então não pense que tu vai ganhar um galardão a mais se você for o gás da coca da teologia. Não pense que a tua ida ao céu vai estar garantida se você tiver 3, 4, 5 diplomas de teologia. Eu também não estou dizendo que tu tem que ser um ignorante. Mas a fome por ser alguém questionador, por ser alguém que duvida das coisas, por ser alguém que questiona tudo, toma cuidado. Daqui a pouco você vai estar questionando até a tua salvação. Daqui a pouco você não acredita mais que você é um homem salvo, uma mulher salva. Tenha fome pela presença. Tenha fome pelas coisas simples de Deus. Tenha fome pelo perdão. Tenha fome de amar as pessoas. Tenha fome de perdoar as pessoas. Tenha fome de ser um homem simples, uma mulher simples.
Tenha fome de não fazer a tua própria vontade, mas a vontade de quem está caminhando contigo. Tenha fome de não querer ser servido, ser servido, ser servido. Tenha fome de querer servir. Sabe, irmãos, eu me lembro que eu estava nos primeiros... Eu queria sentar um pouco. Eu estava nos primeiros meses... Já estou terminando, obrigado. Eu estava nos primeiros meses de conversão. Eu fui ler a Bíblia, comecei ali... E aí cheguei em Deuteronômio. Deuteronômio 28, Deus faz uma proposta. Se você atentamente... Até tem a música do Nani Azevedo. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a tua bênção estará, voz de Deus. Já esqueci. Sabe o que essa música fala? Desafiei você, Maju. Essa música diz que eu não devo correr atrás das bênçãos. E essa música não é simplesmente uma música. Ela é aquilo que está escrito em Deuteronômio 28. Se atentamente me ouvires, todas estas bênçãos ou seja, tu está lá, a bênção está aqui. O que a bênção vai fazer atrás de você? Ela vai te alcançar. Então a gente tem fome por correr atrás daquilo que de fato deveria correr atrás de nós. Nós temos que inverter isso. A minha fome tem que ser em conhecer o Senhor, conhecê-lo, obedecê-lo, estar com Ele. Não corra atrás das profecias. Se tiver uma palavra para você, o profeta vai te alcançar. Não corra atrás das revelações. Se tiver algo para ser revelado, vai ser revelado. A Bíblia diz, em Deuteronômio inclusive 16, diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, e as reveladas a nós e aos nossos filhos. Aí você vai lá bater na porta de alguém para fazer constelação familiar, para saber o que aconteceu lá atrás, para saber. Aí ou tu vai lá fazer uma regressão, ou tu vai lá numa cartomante. Irmão, a palavra de Deus não fala nada disso. A palavra de Deus diz que eu preciso olhar para Ele, conhecer Ele e obedecer Ele. A palavra de Deus diz que as coisas ocultas pertencem a Ele e as reveladas a nós e aos nossos filhos. A vida está passando e você não tem aproveitado a sua vida porque está correndo atrás de um bem físico. Daqui a pouco você está velho, daqui a pouco você está doente, daqui a pouco você parte para a eternidade, a tua mulher vai casar com outro. É, né, Kátia? Estou brincando. Não é assim, irmão Ademir? Ou então, mulher, você está aí se preocupando, não dá atenção para o teu marido. Daqui a pouco você partiu antes que ele vai casar com outra. E não adianta fazer que não assim, Cleito, que as coisas são assim mesmo. Então,
fome pelas coisas certas. Porque lá fora tá cheio de gente correndo atrás de coisa que não alimenta. Vamos parar de comer Doritos para matar a fome? Vamos parar de se encher de coisas que na verdade não vão nutrir o nosso corpo espiritual. Vão estufar a gente. Vão gerar uma falsa sensação de nutriente, de saciedade. E daqui a pouco, ao invés de estar caminhando para uma vida sadia espiritual, estou ficando doente. Vamos nos preocupar com as coisas que de fato nos alimentam, nutrem o nosso corpo espiritual e a nossa vida. Não sei quando o Senhor tem preparado dias diferentes para todos nós. Deus tem falado muito comigo sobre essa questão, sobre o tempo. E depois que eu aprendi isso, eu mesmo sou um que quando eu posso, eu estou em casa. Desfrute da tua casa. Salomão vai dizer: desfrute da juventude da tua mulher. Porque vem dias em que você nem enxergar direito vai enxergar. Se você não consegue viajar para a Europa, viaja até a prainha de Santa Helena. Se você não consegue ir assistir a Copa do Mundo este ano, vai assistir o futsal. Se você não consegue comer camarão, vai lá no pesque do Ricardo e come uma tilápia. Se você acha que correr atrás das coisas vão melhorar você, você está perdendo tempo. Busque o Senhor. Esteja certo de que Ele mora em você. Converse com Ele. Tenha intimidade com Ele. E Ele vai te dar o melhor de todos os nutrientes. E você não terá mais fome. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Quero orar com vocês. Aleluia. Para terminar, me dá mais 5 minutos. Você se espichar aí, daqui a pouco você vai no banheiro. Eu quero aqui concluir observando algumas coisas sobre o maná. O maná, naquele tempo que caía em Êxodo, ele era diário. Fala comigo, era diário. Tinha até um livrinho antigamente que a gente tinha na Água Viva, chamava Pão Diário. Quem conheceu o Pão Diário? A gente confundia com Pão de Alho, né? O Pão Diário. O Pão Diário era o quê? Era um devocional. E todo dia tinha uma leitura. Tinha uma leitura bíblica e uma leitura devocional. O maná alimenta o corpo físico. O maná espiritual hoje alimenta o corpo espiritual. E ele continua sendo diário. O maná veio para saciar a fome. E hoje nós temos também que saciar a nossa fome todos os dias. Fome espiritual. Fome de conhecer o Senhor. O maná precisava ser colhido. Ninguém levava, não tinha delivery de maná. Eu vou pedir lá no iFood. Não tem iFood para alimento espiritual. É você que tem que colher. Você pode até sentar do lado do... Ô Cleito, você pode sentar do lado da Jaque e ler a Bíblia para ela, pode ouvir. Mas quem vai ter que se alimentar é ela. O alimento é individual. A mãe não pode comer pelo filho, o filho não pode comer pelo pai. Sou eu que preciso me alimentar todos os dias. E continua sendo assim.
Observe, o maná caía no chão. Então, para colher o maná, o que era necessário? Se abaixar. E esse símbolo representa o quê? Se prostrar. Representa submissão. Não olhe para o céu com altivez. Diante de Jesus não tem hipocrisia. Diante de Jesus não tem soberba. Você pode ser soberbo com o teu funcionário, você pode ser soberbo com a tua mulher, com o teu marido, você pode ser soberbo com as pessoas, você pode ser orgulhoso com quem você quiser, mas diante de Jesus isso não funciona. Diante de Jesus a gente tem que se abaixar. Não tem jeito. E se você não se abaixar hoje, um dia tu vai ter que se abaixar, porque todo do joelho se dobrará. Essa é a verdade. Então, se todo do joelho se dobrará, por que não dobrar hoje? Por que não chegar na eternidade já com o joelho dobrado? Porque a alma não morre. Todos nós teremos consciência na eternidade. Todos nós. O maná tinha medida exata por pessoa. Escuta aqui, irmão. Não gere a sua medida pela medida dos outros. Busque a sua medida. Busque se alimentar do seu jeito. Se tem um irmão lá que precisa um monte de alimento, talvez você não precisa isso. Você precisa de mais intimidade. Você precisa de mais oração. O maná representava fé, confiança. Sabe do que, irmão? O dia passava e eles tinham que acreditar que no outro dia ia cair de novo. E caía. E ninguém passou fome. Aqueles homens e mulheres não morreram, Ricardo, no deserto por falta de comida. Morreram por desobediência. Morreram por murmuração. Não faltou comida para eles. Onde você vai hoje, você vê a palavra de Deus sendo pregada. Amém? Então não falta comida. Fala comigo, não falta comida. Falta fome. As pessoas têm fome de coisas erradas. Esses dias eu dei uma olhadinha, Adri, no nosso YouTube. Nós temos coisas lá no YouTube que nem as maiores igrejas do mundo têm. Eu estou falando isso com humildade. Nós temos palavras lá que foram pregadas aqui, no templo lá de Missal ainda. Coisas ricas. Não só por mim, por tanta gente que pregou aqui. Tem palavra lá que tem 12 visualizações. 15. Tem algumas de 500, tem algumas de 1000. Então você que gosta de assistir ministração, vai lá na nossa página, no YouTube, curte lá. Se alimente da tua mesa. Se alimente daquilo que tem sido colocado na tua mesa. Não fica comendo na mesa do vizinho. O maná, por último. O maná só cessou quando o povo entrou na terra prometida. Qual é a minha terra prometida? O céu. Enquanto o céu não vier, Jesus ele continua derramando maná. Tem comida, tem comida, tem comida, tem comida, tem comida. E o que ele espera encontrar? Homens e mulheres com fome. Fome da presença, fome da palavra. Amém?